Primordial FM. Olha só, turma, vamos então falar sobre Jesus Cristo, o que ele foi, né? Aqui reencarnado, aqui na Terra, o que foi o Mestre Jesus Cristo? Ele foi nosso grande professor, deixou um legado, como eu expliquei aqui essa semana, ele expandiu os conhecimentos que já eram propagados dentro da comunidade essênia. Jesus era um essênio, os essênios eram grandes ocultistas, trouxeram muito conhecimento do Antigo Egito, né, dos sacerdotes do Antigo Egito. Então, na realidade, Jesus Cristo ele veio e expandiu aquilo de uma forma única, né, extraordinária, né, trazendo lições fantásticas. Jesus Cristo, na realidade, portanto, ele foi um grande avatar. O que é o avatar? Avatar é o termo que usamos na espiritualidade, dentro do ocultismo, para nos referirmos a um ser que ele é enviado por planos superiores, pelo plano astral superior, por seres de evolução ainda maior, né, maior do que a dele, para uma missão. No caso de Jesus, uma missão no nosso plano físico, né? Apesar dele ter atuado de modo interdimensional, ele não atuou só numa dimensão, ele atuou de modo interdimensional, ok? Então, na realidade, galera, Jesus Cristo, o tempo inteiro, ao ensinar, e aí eu peguei alguns trechos de falas dele, né? Ontem eu peguei uma parábola, que foi a parábola dos talentos. Quem não assistiu, assista, tá muito lindo o programa de ontem, tá gravado no YouTube, né? Vai no meu canal Marcelo Cotrim, na playlist Programa Entre Vidas. Você acha o programa de ontem, todos os programas lá no YouTube, tá bem? Agora, todos que têm lives, né? Todos que eu faço lives estão no YouTube. Agora, olha só, turma, tem algumas falas de Jesus, hoje eu quero jogar algumas falas dele, para você entender que ele nunca pretendeu ser melhor do que ninguém, superior a ninguém. E eu não estou falando isso do ponto de vista moral, não, porque ele era melhor, do ponto de vista evolutivo, né, saber observar, obviamente ele era um ser superior pelo grau evolutivo, mas ele nunca se colocou como guru de ninguém, ao contrário do que a religião ensina, até hoje em dia. Jesus Cristo, na verdade, ele foi orientado por sacerdotes essênios, ele teve orientadores, ele teve mentores encarnados também, ele esteve no Tibete, ele esteve na Índia, né? Ele teve grandes yogis que foram orientadores dele, ele também aprendeu com professores, né? Ele também aprendeu. E, na verdade, existe até uma fala de Lucas, né, no Evangelho de Lucas, capítulo 2, que ele fala: e crescia Jesus em sabedoria e estatura. E, né, mostrando como Jesus estava crescendo, né, de criança para adolescente, para um adulto, e crescendo espiritualmente e emocionalmente. Jesus ele não nasceu pronto, ele nasceu, claro, muito evoluído, mas ele precisava resgatar toda a memória dele, de quem ele era, do que ele veio fazer, como todos nós precisamos resgatar a memória da nossa missão encarnatória, percebe? Então, na verdade, e essa frase, né, isso que eu peguei hoje, umas frases aqui do Evangelho, peguei até do Evangelho canônico, que é o conhecido, nem peguei o Evangelho apócrifo aqui hoje, só para você ver como Jesus Cristo sempre deu pistas, né, que foram logicamente distorcidas, né? Por que foram distorcidas, para você entender cada vez mais, né, por que de tamanha distorção? Porque houve a intenção de colocar Jesus Cristo como um grande salvador, que teria morrido na cruz pela humanidade e que por causa disso você teria o dever moral cristão, né, de se dedicar à igreja dele. E aí as igrejas se colocam como sendo sucessoras do legado de Jesus. Percebe o perigo disso? Porque há um monopólio de Jesus Cristo nessa mentalidade. Na verdade, todos nós podemos acessar e estudar as palavras do Mestre sem nenhuma ligação ou conotação religiosa. Ninguém é dono, né, da pessoa que ele foi. Ele existiu antes dessas religiões.
A religião surgiu muito tempo depois, né? Ele propagou uma filosofia, ele nunca fundou uma igreja. Ele propagou uma filosofia que era o cristianismo, para desenvolver em cada ser humano a cristicidade, né? A capacidade de entender o nosso lado crístico, porque todos nós temos. O que é Cristo? Cristo é o nosso aspecto divino, é a nossa centelha divina. Todos nós temos um Cristo interno, só que Jesus era um Cristo que se realizou. Então ele tornou o interno externo. Olha que bonito, que bacana entender isso. Então, na verdade, todos nós estamos nessa caminhada de externalizarmos a nossa luz interna. Lembro outras palavras do próprio Mestre Jesus Cristo, quando ele diz, né? Seja luz no mundo. Né? Como eu sou luz no mundo, seja você também luz no mundo. Todos nós somos. Não há diferença entre nós, a não ser em termos de idade. Né? Idade evolutiva, claro, experiências pessoais, multireencarnatórias que construíram, que constituíram quem somos hoje. Mas, na verdade, Jesus Cristo, ele sempre nos ensinou que nós éramos capazes de realizar o que ele estava realizando. Ele estava ali, então, ensinando e sendo exemplo, modelo de evolução, não modelo de regras morais. Eu sempre disse isso a vocês. Não é? Aliás, se você vê as passagens de Jesus, você até estranha do ponto de vista moral, porque ele é muito duro e firme com a mãe dele, com os irmãos, ele é firme com as pessoas, né? Eu lembro tem um milagre de Jesus, por exemplo, normalmente intitulado de a hemorrágica, em que uma mulher que perdia muito sangue, né, e poderia morrer por isso, se hoje em dia é perigoso, imagina na época, ela estava com hemorragias, e ela tentava buscar a ajuda, pedir a ajuda de Jesus Cristo, e ele não dava importância até o momento que ela toca no manto dele. E aí ele olha para trás e ele ajuda ela na cura dela, e ele promove o milagre da cura dela. Mas isso, e aí ele diz, né, resumindo, claro, nas minhas palavras agora aqui, mas ele resume dizendo que, né, ela havia tocado no manto dele. E as pessoas querem levar isso literalmente, e não é literal. O manto de Jesus, no simbolismo oculto, é o campo áurico de Jesus, que se o nosso é intenso, a gente que trabalha com as energias, imagine o campo áurico, né, a psicosfera, o campo áurico de um ser tão evoluído que dominava tanto as bioenergias, né, como Jesus Cristo, talvez até aquela que mais dominasse, aquele que mais dominou na história que conhecemos as energias foi o Mestre Jesus Cristo, com uma mediunidade, uma paranormalidade fantásticas, né? Incríveis. Vibe Mundial 95 FM.